Meus irmãos, na paz do Senhor Jesus, mais uma manhã gloriosa que estamos aqui juntos, entrando na palavra, uma segunda-feira de bênçãos que o Senhor tem nos dado. Já desejo a você uma ótima semana, Renata, meus filhos que já estão entrando, irmã Helena, André, que bom estarmos aqui juntos. Meus irmãos, a nossa leitura de hoje, ela está registrada em 1 Samuel, capítulo 18 ao 29, e também, irmãos, como eu tinha dito, né? Também leremos alguns salmos, conforme como estamos fazendo a leitura bíblica em forma cronológica. Então, os salmos que Davi escreveu, dada aquela situação que ele estava vivendo, nós também faremos a leitura. Então, a leitura de hoje é 1 Samuel 18. Oh, meu Deus. Eu coloquei errado aqui, meus irmãos. Deixa eu pegar aqui, que não é 18, é 18 ao 20. Né? Deixa eu só pegar aqui certinho na Bíblia, pegar no plano aqui que eu coloquei, anotei uma coisa, mas é outra. É 1 Samuel 18 ao 20, tá bom? Então, para você que depois vai fazer a leitura, não é o 29 não, é o 20. Deixa eu já anotar aqui para eu não colocar errado nas redes sociais também. Então, 1 Samuel 18 ao 20 e Salmos 11 e Salmo 59, tá bom? Então, essa é a nossa leitura. Ontem, irmãos, nós estudamos, né, o chamado de Davi, o término, né, ali da relação entre Samuel e Saul. E aí você vê quando o Espírito Santo toma uma pessoa, a transformação que isso tem na vida. Rosana, Pati, Pastor Edilson, Elisângela, a transformação que tem na vida de uma pessoa. Deus usou Davi porque o Espírito Santo estava com ele de forma poderosa para ele derrotar o gigante que afligia o povo, né? Deus é poderoso, irmãos. Quando nós estamos com o Senhor está nos guiando. Você vê, né, que o improvável acontece. Não porque é improvável olhando para nós mesmos, é improvável porque nós mesmos não teríamos condições de fazer aquilo. Mas o Espírito Santo nos capacita, nos direciona, abre portas, abre caminhos e nós recebemos a bênção do Senhor. O capítulo 18, irmãos, agora que Davi, né, lutou, viveu ali com aquele povo e foi vitorioso, o Senhor vai dar a oportunidade dele ser incorporado no exército de Saul, né? E aí ele é incorporado e tudo que ele fazia, Márcia, ele fazia e Deus abençoava. Sabe? A graça de Deus, irmãos, faz isso conosco. Tudo que você põe a mão, você olha, você viu isso com José, né? Você vê quando Moisés está ali, Deus vai abençoando ele. A graça, irmãos, a unção de Deus não muda. Vai te abençoando, sabe, no trabalho, sabe? Parece que você vai fazendo ali, você acha que, às vezes, se você não tomar cuidado, você acha que é a sua habilidade, irmãos. Somente, não, mas é a graça de Deus que te dá a habilidade de fazer. É a graça de Deus, é o Espírito Santo que nos conduz. Então nós precisamos ter essa certeza e por isso que precisamos render honra e glória ao Senhor. Vamos ler aqui, ó. 1 Samuel, capítulo 18, verso 5. Davi cumpria com êxito todas as missões que Saul encarregava. Então Saul lhe deu uma posição de comando no exército, o que agradou tanto o povo como aos oficiais de Saul. Irmãos, quando está ali um homem de Deus, irmãos, liderando, fazendo, as pessoas reconhecem, sabe? Tem clareza. Por quê? Porque, irmãos, a unção de Deus que está fazendo, né? Mas eu preciso admitir que também passamos por provas e nós já vamos ver logo a seguir. Mas a graça de Deus estava ali. Deus estava usando a irmã B, a irmã Helena, Davi, né? E as vitórias vinham acontecendo. E você sabe, porque a palavra dizia que a presença de Deus estava com ele. Quando a guerra terminou, irmãos, então aquela situação que eles estavam ali com o filisteu era um destacamento, né? Então a guerra estava acontecendo ali. Quando a guerra encerra, que eles vão retornar, né, para a sua cidade, né, para os lugares, para suas tribos. Quando eles estão retornando, as mulheres, elas começam a cantar uma canção. E a canção é essa, ó, 1 Samuel 18, 7. Esta era a canção: Saul matou milhares e Davi dezenas de milhares. Saul ficou indignado com essas palavras. O que é isso? Disse ele. Atribuem a Davi dezenas de milhares e a mim apenas milhares? Só falta o declararem rei. Daquele momento em diante, Saul começou a olhar para Davi com suspeita. Você está entendendo o que está acontecendo aqui, irmãos? O que está acontecendo aqui com Saul
é que por causa de uma palavra que o povo, irmãos, não era Davi, era o povo, estava cantando, o coração de Saul se encheu de ciúmes, irmãos, de inveja. Aqui há algo importante, irmãos. A inveja e os ciúmes não são sentimentos que vêm do Senhor, irmãos. Não. São sentimentos da nossa carne ou de atribuição maligna. Então, quando você vê, irmãos, um cristão com esses sentimentos, é a sua carne. Alguém que declara Jesus, que ama Jesus, irmãos, é a sua carne tomando ocasião. Olhando, irmãos, às vezes, para o outro e se comparando, que era o que Saul estava fazendo aqui. O povo estava honrando Davi. E a comparação, irmãos, é algo terrível. Então, o que nós precisamos olhar para esse texto e olhar para a nossa vida? Não se compare, irmãos. Você é único. Deus te fez desse jeito que você é. Nessa família que você está. Então não fique se comparando com a família do outro, com o que o outro tem, com o que o outro conseguiu, com o que o outro adquiriu. Porque você é isso aqui que Deus fez. Você é isso que Deus te deu. Então glorifica a Deus por isso. Agradeça ao Senhor. Outra coisa, irmãos, havia uma inveja no coração de Saul. E a inveja não é um sentimento que vem de Deus. E nós precisamos, irmãos, ser honestos com os nossos sentimentos. Se por acaso, sabe, no momento que você está ali, você olha, você começa até a arrumar argumento, né? Mas se você notar que seu coração há uma inveja, sabe, irmãos, às vezes você não vai falar para ninguém isso, mas lá no fundo você sabe. Você olha e fala, eu queria viver aquela vida lá. Eu queria que falassem isso de mim. O que você tem? Pedir perdão, falar, Senhor, tira isso do meu coração. Eu preciso ser honesto com o Senhor. Eu tô sentindo inveja do irmão, da irmã, do meu parente, do meu vizinho, do meu concorrente. Tira isso do meu coração. Sabe, o ciúmes possessivo, irmão, sabe? Também não é algo que vem de Deus, irmãos. Então são sentimentos que nós precisamos, irmãos, olhar, sondar o nosso coração e pedir perdão. Porque quando o Espírito Santo está guiando o homem, irmãos, quando é o Espírito Santo que está conosco, irmãos, aquele negócio assim, a grama do vizinho é mais verde, não acontece. Por quê? Porque nós sabemos quem somos em Cristo. Olha só, 1 Samuel 18,14. Davi continuou ter êxito em tudo que fazia, pois o Senhor estava com ele. Quando Saul viu isso, teve ainda mais medo. Mas todo Israel e todo Judá amavam Davi, porque ele conduzia as tropas vitoriosamente nas batalhas. Irmãos, aquele que está na carne, irmãos, vai ter inveja mesmo. Infelizmente, irmãos. É claro que o nosso desejo é que haja transformação na vida daquele até que está errando, pecando. Nós precisamos admitir que as pessoas passam por isso. Mas, e nós, irmãos, que estamos em Cristo? Irmãos, vamos continuar sendo vitoriosos diante das lutas. Vamos continuar colocando o nosso coração em confiança no Senhor. Porque era isso que estava fazendo Davi ser vitorioso. Era o Senhor que estava na vida dele. E ele tinha a aprovação do povo. Isso, irmãos, é o que nós temos que ter exemplo. Porque Davi era vitorioso porque o Espírito estava nele. Amém, meus irmãos? O Senhor vai conduzindo as pessoas. E naturalmente a graça de Deus vai ficando evidente. Lendo a história, irmãos, de Saul no capítulo 18, você consegue notar a diferença clara, irmãos, para quem tem o Espírito Santo e quem não tem, quem está vivendo sobre a carne ou sobre o espírito maligno direcionando. Saul, irmãos, queria ver Davi morto. Davi trazia vitórias para Saul, impedia Saul de ser morto. Então, enquanto um deseja o mal do outro, o outro protege. É isso, irmãos, que é o Espírito Santo em nós. Enquanto às vezes, irmãos, o mundo vai te atacar, vai dar pedrada, vai falar no seu coração que você quer a salvação daquele irmão. Você vai pregar Jesus para ele. Você quer transformação na vida dele. Enquanto a pessoa quer ver o seu fim, você quer ver ele nascer de novo. Porque é isso que o Espírito Santo faz em nós, irmãos. Ele não coloca em nós ódio. Ele não coloca em nós raiva, não. O que ele coloca em nós? Graça. Graça de Deus. Então, meus irmãos, se por acaso o sentimento ruim tem vindo, porque ele vem na nossa porta, a flecha do mal vem, o maligno vem tentar, irmãos, arrumar ocasião, o que você precisa fazer? Você precisa fechar essa brecha. Como? Com amor. Orando. Falando de Deus. Isso transforma vidas. Amém, meus irmãos? Né? Então, a falsidade estava ali, porque Saul dizia uma coisa para Davi, mas o seu coração queria outra coisa.
Ele falava, não, Davi, você vai casar com a minha filha, você está aqui, vou colocar você para liderar o exército. Mas na verdade o que Saul imaginava, irmãos, é que ao fazer isso, Davi seria morto no campo de batalha. O que Saul estava querendo fazer é o que lá na frente nós vamos ver que Davi faz. Colocar ele na frente da batalha. Mas como o Espírito Santo estava com ele, irmãos, Davi era um guerreiro, né? Que a graça de Deus estava com ele, forte. Então quando ele ia, irmãos, vitória, sabe? Lutava e Deus trazia vitória sobre ele. Por quê? Porque a graça de Deus estava. Não vai ser diferente com você. Se a graça de Deus estiver, ainda que te coloque lá para os leões, irmãos, eles vão dormir. Que a graça de Deus estiver com você, irmãos, ainda que pareça que vai dar tudo errado, mas vai dar certo, sabe por quê? Porque é o Senhor conduzindo, dirigindo, dando graça. Aleluia, glória a Deus. É Deus nas nossas vidas, irmãos. Amém? Quando quem serve ao Senhor, irmãos, é colocado em ambientes difíceis, transforma o ambiente. Transforma. Né? Porque é o Espírito Santo que está conosco. Saul coloca uma condição para dar a filha, porque quem vencesse o gigante, ele falou que daria a filha. E aí ele coloca uma condição, né? Porque Davi fala assim, olha, mas eu não tenho condição de pagar o dote da filha de um rei. Quem sou eu para casar, ser genro do rei? Davi, na sua humildade, porque quem tem Jesus, irmãos, quem tem o Espírito Santo é humilde. Ele na sua humildade, irmãos. Aí os oficiais vão falar assim, olha, se você trouxer 200 prepúcios de 100 prepúcios de filisteus, né? Era parte do pênis daqueles homens, né? Eu vou dar vitória para você, vou dar a minha filha em casamento para você. Olha só, vamos ler aqui, ó. 1 Samuel 18, 26. Quando os servos de Saul trouxeram essa notícia a Davi, ele aceitou a oferta de bom grado. Antes do prazo estipulado, ele e seus homens saíram e mataram 200 filisteus. Davi cumpriu a exigência para tornar-se genro do rei, trazendo os prepúcios. Então Saul deu sua filha Mical por esposa de Davi. Quando Saul percebeu que o Senhor... Olha, presta atenção. Quando Saul percebeu que o Senhor estava com Davi e viu como a sua filha Mical o amava, temeu Davi ainda mais e continuou a ser inimigo dele pelo resto da vida. Sempre que os comandantes dos filisteus atacavam, Davi era bem sucedido contra eles. Davi era o mais bem sucedido contra eles que todos os outros oficiais de Saul. Assim o nome de Davi se tornou muito famoso. Você está entendendo, meu irmão? As missões que Saul dava, Davi saía vitorioso. Cada luta que Davi entrava era vitorioso. Sabe? Diante do desafio, vitória. Por quê, irmãos? Porque Deus estava com ele. Porque o Senhor estava guiando ele, o Senhor estava lutando com ele. Quando o Senhor está conosco, irmãos, não tem rei, não tem presidente, não tem governo, não tem chefe, não tem inveja, não tem rancor, não tem nada que pode impedir você de prosperar. Quando Deus está lutando com você, irmãos, até a maldade coopera para o seu bem, irmãos. Por quê? Porque é o Senhor que está nos abençoando. Então agora, irmãos, permaneça em Cristo. Permaneça no Senhor. Viva uma vida de adoração ao Senhor. Viva uma vida que enalteça o Senhor. Não permita, irmãos, que picuinhas, situações tire você do propósito. Não permita, irmãos, que situações dentro da sua casa tire você do propósito. Permaneça em Cristo, porque Deus vai dar vitória. Algumas coisas, irmãos, que você está passando hoje, você não entende. Mas Deus está permitindo você passar hoje por isso, porque amanhã você vai reinar, Regis. Porque amanhã você vai reinar, irmão Edson. E aí Deus está te colocando hoje, passando por esta prova, por essa luta. Não é o seu fim. A prova não é para acabar com você. Saul não era o fim de Davi, mas era a preparação para ele reinar. Saul não era, irmãos, enviado para matar Davi, mas era enviado para preparar ele, irmãos, para o que ele viveria lá adiante. Tem coisas que você está passando, irmãos, que Deus está te preparando, te forjando, irmãos. Porque amanhã a luta vai ser maior e você precisa estar com a casca grossa. Porque o Espírito Santo está com você. Então não tenha medo, irmãos. Amém? Deus vai te dar sabedoria diante da luta. Deus vai te dar sabedoria diante dos momentos difíceis. Deus vai te dar sabedoria, escute isso. Mas permaneça nele, tenha o Espírito Santo na sua vida. No capítulo 19, irmãos, Jonas, que é filho de Saul, né? Ele chama Davi e vai orientar. Por quê? Porque eles estão percebendo que o pai está querendo matar Davi. Aquele, irmãos, que deveria estar junto com o pai,
né? Porque seria a sucessão do reinado. Na verdade, agora se torna o melhor amigo de Davi. Olha só, vamos ler aqui, ó. 1 Samuel 19:6. Saul atendeu Jonas, porque Saul estava tentando matá-lo, né? E aí Jonas vai lá e fala pro pai: pai, Davi só está fazendo bem, pai. O senhor está querendo matar Davi, pai? Olha só, vamos ler o texto. 1 Samuel 19:6. Saul atendeu e jurou: tão certo como o Senhor vive, Davi não será morto. Depois Jonas chamou Davi e contou-lhe o que havia acontecido. Em seguida levou Davi até Saul, e Davi voltou a servi-lo como antes. Quero só pegar esse pedaço, irmãos. Maurício. Às vezes, irmãos, uma conversa resolve, irmãos, muita coisa. Às vezes, irmãos, nós estamos vivendo brigas porque está faltando diálogo dentro da nossa casa. Uma conversa, irmão, sem viés, sincera, sabe? Abrir o coração, sabe? Sem estar enviesada. Ela resolve muita coisa. Com amor, com sabedoria, as coisas entram no lugar. O Senhor, irmãos, o Senhor orienta quando você tiver um problema com o teu irmão. Você chamá-lo em particular. Irmãos, não fale primeiro para o outro. Não, primeiro você chama o irmão. E diga para ele, do fundo do seu coração, fala: olha, isso aqui a gente precisa arrumar. Talvez você está com um problema com seu filho, com sua irmã, com seu irmão. Quantos anos vocês não se falam? Quantos anos vocês estão lá numa briga, sabe? Não, ele fez isso, ela fez isso, sabe? Qual é a solução? Sabe? Ah, mas eu mando mensagem. Não, não manda mensagem não, mano. Pega o carro, vai lá, bate lá, leva lá um presente e vai lá e fala: eu vim aqui para te pedir perdão, porque nós não podemos viver assim. Você está entendendo, irmãos? Eu estou pegando esse texto, ele nem fala sobre isso. Mas porque o Senhor saltou os meus olhos. Porque Jonas foi conversar com seu pai, irmãos. Naquele momento ele resolve uma situação. Ele fala: pai, presta atenção, olha quem é Davi. Às vezes, irmãos, uma boa conversa vai resolver a situação que você está vivendo. A casa lá era problemática, irmãos. Eles tinham muito problema. Davi era um homem Saul era um homem carnal, irmãos. Sem Deus. Era um caos. Mas naquele momento uma boa conversa transformou aquela situação. Com amor e com sabedoria. A casa de Saul, irmãos, era um lugar perdido. Preste atenção. Ele queria matar Davi. E Davi, irmãos, estava tocando harpa para tirar o espírito maligno que estava sobre ele. Abençoando a vida dele, ele pega a lança e tenta matar Davi. Matar aquele que servia. A filha de Saul, que casou com Davi, tinha um ídolo doméstico. Ou seja, era uma mulher idólatra. Aonde ela aprendeu isso? Aonde ela estava fazendo isso, essa prática? Na sua casa. Quando o pai manda matar Davi, ela ajuda Davi a fugir, né? E Davi foge, porque viu que ele iria ser morto. Quando o pai chega, ela fala assim que Davi forçou ela. Ela age com mentira. Então, irmãos, era uma casa perdida. Você nota, irmãos, que um pecado vai chamando o outro, uma mentira vai chamando a outra. Uma vida, irmãos, sem o Espírito Santo é briga, mentira, morte, irmãos. Quando na sua casa, irmãos, você está sentindo que está tudo muito confuso, irmãos, é porque tem a ausência de Deus aí, irmãos. Sabe? Aquela coisa com você mesmo. Não estou dizendo as provas da vida, não. Sabe? Então quando você olha aquela situação, irmão, tudo perdido, a casa toda danada, irmão, tudo errado. Sabe por quê, irmãos? A ausência de Espírito Santo, a ausência de palavra. Você vê um contraste, irmãos, na vida de Davi tudo dando certo, na vida de Saul tudo dando errado. Por que está dando tudo errado, pastor? Está dando tudo errado, irmãos, porque ali havia ídolo doméstico, porque havia briga, porque havia intriga, porque havia inveja, porque havia... Você entende, irmãos? Não é essa a vida que Deus tem para nós. Mas Davi estava lá dentro e passando por luta, pastor. Mas Davi não estava passando por luta? Só que você nota, irmãos, que Deus preserva ele aqui. Deus guarda ele aqui. Um ajuda ele, o outro ajuda. Por quê? Porque é assim que Deus faz com aqueles que o temem. Aí, irmãos, Davi vai até Samuel. E aí olha o que o texto diz, irmãos. Que quando ele chegando lá, o Espírito Santo tomou aquele lugar. E aí Saul, sabendo que ele estava lá, mandou soldados. Aí os soldados foram lá, irmãos, a hora que chegaram foram cheios do Espírito Santo. Por quê? Porque aonde a presença do Senhor está, o inimigo tem que bater em retirada, irmãos. Aonde a presença do Senhor está, o inimigo não pode fazer de lá o seu lar. E aí os soldados chegaram para matar Davi, irmão. Daqui a pouco eles estavam profetizando. Aí mandou outros soldados, falou: não, estão profetizando. Aquele manda outro. Aí mandou outro. Chegando lá, irmão, a presença de Deus tomou. Por isso que o lugar de culto é maravilhoso, irmãos. A gente não pode ausentar do culto. Você chega no culto tribulado. Quando você já viu pessoa chega no culto demoniada, presa, possessa por demônios. Daqui a pouco o culto começa, a adoração, o louvor. Aquela pessoa, irmãos, começa o espírito maligno falando:
eu não posso ficar aqui, se manifesta, sai e a pessoa é liberta. Por quê? Porque é neste ambiente que Deus nos dá a vitória. É neste lugar que Deus nos dá a vitória, quando estamos adorando, bendizendo o nome dele. E aí, irmãos, chegaram outros lá, vão matar Davi. A presença de Deus entra na vida deles, começa a profetizar. E aí, olha só, irmãos, o que Deus faz. Olha isso. 1 Samuel 19, 23. Mas no caminho para Naiote, em Ramá, o Espírito de Deus veio mesmo até sobre Saul, e ele também profetizou até Naiote. Sabe o que está acontecendo aqui, irmão? Saul está indo para lá também. Então quem vai matar agora Davi sou eu, já que ninguém está indo lá. Eu vou matar. O Espírito imundo estava nele. A hora que ele chega, irmãos, no caminho, o Espírito Santo fala assim: sai, Espírito imundo. E entra na vida de Saul, e o próprio Saul começa a profetizar. Porque só pode profetizar, irmão, só pode falar das coisas do alto se você tiver o Espírito Santo de Deus. Está entendendo, irmãos? O espírito maligno, ele se submete diante do Espírito do Senhor. Então busque o Senhor, busque o Senhor, busque o Senhor, enquanto nós podemos achá-lo, né? Nem Saul conseguiu resistir, irmãos, à graça de Deus. Seguindo aqui, irmãos, para irmos mais para o final. O capítulo 20 vai mostrar, irmãos, a amizade de Davi e Jonas. Eu quero ministrar algo sobre a amizade, irmãos. Irmãos, é importante termos amigos. Sim. Talvez você nunca ouviu alguém dizer isso, mas eu preciso dizer isso bem claro para você, irmãos. Você precisa ter alguém que você confia, sabe? E quando eu falo confiar, irmãos, não é você confiar como se o homem fosse resolver o seu problema. Porque isso não, isso faz você maldito, não é isso. A confiança é ter alguém, às vezes, para abrir o coração, irmãos, que você confie. Falar aquela coisa que você não falaria para ninguém, mas aquela pessoa você pode abrir o coração para pedir um conselho. E ela vai te ajudar. Não são muitos que nós teremos assim. São poucos. Às vezes não cabe numa mão. Mas você precisa ter. Jonas e Davi eram amigos. 1 Samuel 20:11 diz: Jonas respondeu: venha para o campo comigo. E os dois foram juntos para lá. Né? Então, ou seja, eles estavam juntos. O texto era que queriam matar Davi. E Jonas estava orientando Davi, ajudando Davi, irmãos. Nós vamos passar por um momento difícil, irmãos. Momento de luta, sabe? Então, uma amizade verdadeira, que vai chorar com você. Às vezes não vai conseguir resolver a sua situação, mas vai chorar com você. Vai estar com você, vai te abraçar no momento difícil. A situação, irmãos, era que Jonas, filho de Saul, sabia que o pai queria matá-lo. E estava ajudando o amigo no momento difícil dele. Se hoje você estiver passando, ou se você não tiver alguém que você olhe e fala: eu não tenho um amigo, eu quero que você ore e peça ao Senhor. E olhe, alguém que você enxerga qualidades e seja intencional. O que é ser intencional, irmãos? Só gera processo de amizade no relacionamento. Converse, tenha tempo juntos, marque um churrasco, né? Marque um café da tarde, sabe? Leve para da sua casa, senta com ele na mesa, vá na casa dessa pessoa e comece a traçar uma amizade verdadeira e sincera. Olha só, 1 Samuel 20:17. Jonatas fez Davi reafirmar seu juramento de amizade, pois Jonatas o amava como a si mesmo. O amigo verdadeiro ama, irmão. Cuida, zela. Claro, prova, né? Para você não colocar o seu coração na mão de alguém que vai fazer você se frustrar. Mas a hora que você encontrar alguém que você confia, sabe? Que haja uma amizade verdadeira, porque isso vai abençoar a sua vida. Amém, meus irmãos? O jantar com o rei, irmãos, fica claro que Saul queria matar Davi. Né? Você vai lendo o texto, você vai ver. Por quê? Porque Davi não estava ali e Saul fica irritado quando vê que Davi não está. E aí Jonas, sabendo isso, porque eles tinham feito um combinado, né? Olha, eu não vou porque seu pai quer me matar. Mas você vê que ele está irritado, então você vem e vai jogar as flechas aqui, eu vou entender que é para que eu fuja. Então, isso aconteceu e Davi faz o quê? Ele decide sair, irmãos, daquela presença do rei. Decide fugir. O que é isso, irmãos? O que Davi estava vivendo? Uma prova, irmãos. Ele não procurou essa situação. Ele não estava, irmãos, alimentando uma situação de ódio. Mas a situação dele ficou difícil. Tem coisas que vivemos não é o que nós queremos, irmãos. Mas nós estamos sendo provados para ver a nossa confiança no Senhor. Mas o Senhor sempre vai colocar pessoas ao seu lado. Palavra para te levantar. Para tirar você desse lugar de tristeza.
Você está entendendo? Para Davi, Deus levantou Jonatas, que estava ao lado dele, ajudando ele. Olha só, 1 Samuel 20:42. Por fim, Jonatas disse a Davi: vai em paz, pois juramos lealdade um ao outro em nome do Senhor. Que o Senhor nos ajude a preservar para sempre o forte laço de amizade entre nós e entre os nossos descendentes. Davi partiu e Jonatas voltou para a cidade. E aí, irmãos, o que nós aprendemos aqui? Que diante dessa luta grande de Davi, sabe o que Davi fez, irmãos? Davi compõe dois salmos. Um eu quero ler na íntegra e depois o outro eu quero só pegar um pedaço para não ocupar muito o nosso tempo. Salmo 11 diz assim, ó: no Senhor eu me refugio, porque então vocês me dizem: voe para os montes como um pássaro. Os perversos preparam seu arco e colocam as flechas nas cordas. Da sombra eles tiram contra os que têm o coração íntegro. Os alicerces ruíram. O que pode fazer o justo? O Senhor, porém, está em seu santo templo. O Senhor governa dos céus. Observa a todos com atenção. Examina cada pessoa da terra. O Senhor põe à prova tanto o justo como o perverso. Ele odeia quem ama a violência. Fará chover brasas vivas e enxofre sobre os perversos. E com ventos abrasadores os castigará. Pois o Senhor é justo e ama a justiça. Os íntegros verão a sua face. Você está entendendo, irmãos? Diante daquele momento, Davi compõe essa canção. Isso é confiança em Deus, irmãos. O cenário era de perseguição, era difícil, mas ele sabia que o Senhor era refúgio dele na hora difícil. Ele reconhece a soberania de Deus, irmãos. E ele diz assim, olha, o Senhor examina o coração de cada pessoa na terra. Ele prova e ele conhece, sabe quem é justo e quem é injusto. E ele também escreve o Salmo 59, depois você lê ele todo. Mas ele vai falar também da perseguição que está sofrendo. Mas o que é maravilhoso é o finalzinho, e é onde eu quero olhar para nós orarmos. Salmo 59, 16. Eu, porém, cantarei sobre o teu poder cada manhã. Cantarei com alegria sobre o teu amor, pois tu tens sido minha fortaleza, lugar seguro em minha aflição. Ó minha força, a ti canto louvores, pois tu, ó Deus, é minha fortaleza, o Deus que mostra amor por mim. Amém, meus irmãos? Quem está cheio do Espírito Santo, irmãos? Momento, irmãos, que a vida está destroçada, que a família está destroçada, que ele saiu da sua casa, que ele perdeu sua esposa, que o seu sogro está perseguindo, que está tudo contrário. Sabe o que Davi faz, irmãos? Ele adora. Ele adora o Senhor. Isso aqui é o que Deus está querendo de nós nessa manhã. Vamos adorá-lo, vamos orar, vamos pedir a Ele, vamos agradecê-lo, vamos orar juntos. Senhor, as lutas não são para parar. As provações não são, porque a sua palavra diz que até isso coopera para o nosso bem. Pai, a nossa oração é que nós possamos nos posicionar em te amar, em ter o Espírito Santo todo na nossa vida, sermos revestidos de poder para aguentar o dia mau. Pai, nós também clamamos que o Senhor nos mostre bons amigos, pessoas, Senhor, que estarão ao nosso lado nos momentos bons e nos momentos difíceis. Saul, Jonatas e Davi não estavam juntos no mesmo lugar, mas o amor e o vínculo de amizade estava ali, a oração pelo outro, o coração estava ali. Saber que no momento difícil poderia contar, essa era uma certeza de amizade. Que seja assim, Pai, a nossa vida. Que possamos, Senhor, primeiro ser amigos de Deus, sabendo que o Senhor é quem nos ajuda, Pai. E isso é a coisa mais importante. Mas que o Senhor também prepara pessoas para chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram. Pai, que possamos render honra e glória ao Senhor, reconhecendo, Pai, que as vitórias que temos vêm do Senhor, que a nossa vida está no Senhor. Então, Pai, nós te agradecemos por esse tempo e te louvamos no nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Meus irmãos, eu quero aqui encerrar louvando a Deus, né, por esse tempo que tivemos. E também deixar um convite aos irmãos. Amanhã, terça-feira, nós teremos a nossa reunião de oração às 8 horas. Quarta, às 20 horas, nós temos o nosso culto de clamor. E domingo, às 10 horas, nós temos o nosso culto de celebração na nossa igreja, na Avenida do Tabuão, 3659. Amém, meus irmãos? E amanhã, irmãos, nós estaremos aqui às 6 horas no Instagram, nessa live de adoração, de louvor e de palavra, né? Aprendendo com o Senhor, estudando a palavra juntos. Então, quero contar com você. Continue a compartilhar, irmãos, porque todos os dias o Senhor tem acrescentado mais pessoas aqui, né?
Isso é bênção de Deus. Então, vamos juntos, né, pregar, falar do amor de Deus, anunciar Cristo. E eu sei que o Senhor vai fazer a obra na nossa vida. Seja ministrado todos os dias. Leia grandes porções da palavra, né? Pega a palavra, não leia só um versículo, não. Comece lendo um capítulo todo, depois 2, depois 3, depois 4, 5, 6, porque isso vai abençoar a sua vida demais. Amém, irmãos? E tenha tempo de oração, para que você seja cheio do Espírito Santo e não deixe de congregar. Tá bom, irmãos? Vamos congregar, irmãos. Quero convidar você. Vamos congregar. Se esforça, irmãos. Se esforça, sabe? Não deixe, irmãos, a situação, o medo, nada tomar você. Vamos congregar, vamos estar juntos, sabe? Porque é isso que vai nos fazer forte. Sozinho, irmãos, você se torna presa fácil. Mas junto, irmãos, Deus vai nos dar vitória. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe você. Você tenha uma semana abençoada.